Olá a todos, que bom vê-los aqui. Que bom vê-los aqui neste momento de adoração e louvor a Deus. Podemos conversar e falar um pouco do que Deus tem feito e de uma palavra que ele trouxe a mim. Essa palavra eu estava na igreja e ele tocou o meu coração. Pai está trazendo aqui hoje. Particularmente, eu não saberia exatamente, só se ele quisesse me revelar e não foi o caso, o que ele tem para te dizer. Mas eu sei que ele tem algo a te dizer. Por esse motivo, ele trouxe essa palavra aqui hoje, para te tocar o seu coração, para que você possa ouvir uma palavra dele, para que ele possa te falar, te conduzir, te guiar na direção correta, na direção certa, na direção que vai te trazer paz, alegria, na direção que vai te colocar no lugar onde você foi feito para estar, em adoração ao Espírito Santo, em adoração ao nosso Deus verdadeiro. E esse texto está lá em Gálatas 3, versículo 2. A gente vai começar aqui no versículo 2 e vamos ler então. Esta é a única coisa que desejo saber de vocês. Foi pelas obras da lei que receberam o Espírito ou pela fé na mensagem que ouviram? Vocês são tão insensatos assim? Tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio. Vocês experimentaram tantas coisas em vão? Se é o que foi em vão. Aquele que dá o seu espírito e faz milagres entre vocês realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé na mensagem que ouviram. Assim foi com Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Saibam, portanto, que aqueles que têm fé e que são filhos de Abraão, prevendo a Escritura que Deus justificará os gentios pela fé, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, o homem de fé. A gente pode ver aqui nesse texto, trazendo, primeiramente, quando Paulo estava ali, escreveu essa carta para Gálatas, para a igreja em Gálatas, e às vezes você também está aí vivendo uma vida superficial com Cristo, ou aquela vida que você às vezes nem entende que pode ser superficial, porque você experimentou, você viveu o Espírito Santo. Ele te converteu aquele dia que te tocou profundamente. Mas foi passando os anos, você, às vezes na igreja ali, ouvindo aquela palavra toda semana, se tornou a rotina do seu dia a dia, ou aqueles você que não está numa igreja hoje, mas acredita que Deus está contigo ali e que o jeito que você está fazendo ali todo dia está ok, está passando, está indo, e que Deus fala, eu não vou ser mal, eu não vou deixar de fazer, eu vou seguir essa regra, aquela regra, desse jeito, aí assim estou com Deus. Mas será que às vezes, assim como aqui Paulo fala para essa igreja, o que Deus fez por ti, pela fé, o que Deus te mostrou ao seu redor pela fé, os milagres feitos, as transformações, a provisão, a paz, foi em vão? Não, meu irmão, não pode ser em vão. E temos que resgatar esse, por assim dizer, esse primeiro amor. Aquele amor que somente Deus, através do seu Filho Jesus, pode nos dar. Aquele que você pode buscá-lo de todo o seu coração. E não indo contra a outra palavra que Deus trouxe a nós aqui, que sim,
Se você é um crente somente emocionado, às vezes você é superficial. Então você tem que sim se aprofundar na palavra do Senhor, mas tem que dar abertura para o Espírito Santo, porque ele possa te transformar, te mudar, e não ser aquele crente que simplesmente não, porque Deus está comigo e eu sei que eu estou passando por essas dificuldades, esses problemas, tudo que eu estou passando aqui, mas a palavra ali fala que a gente vai ter essas aflições, vai estar tudo bem, e, e tudo bem, porque eu irei passar, salvação eterna, e quando eu morrer, está tudo bem. Não, meu irmão, experiencie a presença do Senhor, a fé nele. Sim, não é teoria de prosperidade, nem nada disso, não, meu irmão. Não. É a teoria e a prática da experiência em Cristo, a experiência do Espírito Santo. De ver os milagres. Jesus, em vários momentos, Jesus fez ali os milagres, e o que ele falava para as pessoas: vá, não peques mais. E alguns, a sua fé te salvou. A fé dessa que Deus olhou e para Abraão e falou: isso é maravilhoso. Sim, essa fé. E não é a fé vã, não é otimismo. Não, meu irmão. É saber que, ok, estou passando aqui por dificuldade, mas Deus sabe o que é. E eu irei colocar a minha fé nele para que isso possa passar. Ou que eu possa ser transformado, se essa é a vontade dele. Que eu possa ser mudado, eu possa crescer no Espírito Santo, se essa é a vontade dele. Deus, me revele isso. Me revele aquilo que você tem para mim. O que eu tenho que mudar. Onde e como eu tenho que te adorar mais, Pai. Me mostre esses caminhos, para que eu possa passar por isso. Ou, Senhor, continue me usando. Se esse momento que eu tenho passado, se aquilo que eu tenho vivido é para fazer a fé de outros crescerem, assim como foi com Abraão, Jó e outros, que o Senhor me use. E que mais à frente eu tenho fé e eu sei que glorificarei o teu nome, não só na eternidade, glória a Deus por isso, mas também nessa terra. Glorificarei o teu nome, porque eu sei o que o Senhor está fazendo e irei ver o que o Senhor está fazendo. Glórias ao teu nome. Jó, ao final, fala: antes te conhecia só de ouvir falar. Mas aí, esse aqui é o ponto. Hoje ele conhece a Deus mesmo. E que Jó quer dizer com isso? Que ele conhecia somente a palavra, não da vivência com Cristo, da vivência com o Espírito Santo. E eu te convido a isso, a estar aprofundando a isso. E aí ele fala aqui no 5, assim foi com Abraão. Ele creu em Deus e lhe foi atribuído como justiça. Abraão não fez tudo o que fez, e eu te convido a ir na Bíblia e a ler a história de Abraão e do teu filho. E foi com justiça, porque Abraão confiava e tinha fé em Deus. Não que ele achou que podia acontecer A ou B, mas ele sabia que era o melhor, o que poderia acontecer. E ele entregou isso a Deus. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou o primeiro evangelho a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoadas com Abraão, esse homem de fé. Entregue o teu coração. Fale com o Senhor. Tenha fé nele. Deixe o Espírito Santo trabalhar em ti. E sim, busque uma igreja. E sim, leia a palavra do Senhor. Pois essa é uma experiência de Cristo também. Como ontem, como eu te falei que Deus me tocou com relação a essa palavra, ele também pediu para trazer aqui. E eu não sei o que é exatamente para a sua vida, mas essa palavra, ela me toca de um jeito também e te toca de outro jeito também. E assim é com o Senhor. Ele tem muito a te falar, a te tocar, a te dizer através da palavra dele e o Espírito Santo no seu coração. Às vezes amanhã teremos a mesma palavra aqui, mas o Espírito Santo trabalhando de outra forma, dizendo outras coisas, porque ele sabe e ele é. Que Deus seja louvado pela tua vida e que você possa estar buscando a ele cada vez mais com a fé e com a leitura e com a presença no Espírito Santo. Tenha uma semana abençoada, um dia abençoado. E eu espero te ver na próxima. Até mais.